O título da mensagem de hoje é: Deus conhece seu futuro e quer fazer você o quê? Vencer. Deus já viu o meu e o seu futuro. Deus já sabia que você e eu estaríamos juntos aqui essa noite. Deus já sabia que nós necessitaríamos ouvir essa palavra. E também sabe quem está recebendo no seu coração, ainda que essa palavra sirva apenas de um alerta para algum momento da vida. E também já sabia quem ia rejeitá-la, quem ia dizer: nada a ver, se o pastor tinha alguma coisa para falar, isso aí eu acho. Ó, gente, a gente não veio aqui achar, a gente veio aqui entregar um culto a Deus. Deus já conhece o nosso futuro. Ele sabe os desafios de cada dia dessa semana, do mês e do ano e dos anos seguintes. E Ele quer nos fazer vencer, isso está claro em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aí o final do versículo que muita gente pula. Somos mais que vencedores, a Bíblia diz. Não, está escrito no final: por ou através daquele que nos amou. Se não é por Ele, se não é através dEle, não somos. Está cheio de gente que recebeu o favor de Deus, desprezou o favor de Deus e voltou para o fim da fila, voltou para o fundo do poço, e não vai sair de lá. Enquanto não reconhecer Deus, eu estou desprezando o favor que o Senhor me deu, a graça que o Senhor me deu. Gente, cada dia para mim está mais claro que se Jesus não tivesse me levantado para servi-lo, eu já estaria perdido. Como assim, pastor? Então o senhor não serviria? Quer dizer que quem não está... Não, eu estou dizendo sobre mim. E a mensagem de hoje você vai entender que ela faz muito sentido. Eu lembro que tinha um amigo nosso que serviu no ministério comigo. E às vezes a gente via algumas coisas que ele fazia e falava: meu Deus do céu. E aí eu falava... Aí algumas pessoas chegavam em mim e falavam assim: poxa, mas esse cara aí servindo, né? E como é que pode tal? Eu falei assim: talvez Deus tenha visto que a única forma de salvá-lo seria comprometendo ele com a obra. E eu não estou dizendo como quem é melhor do que aquele amigo. Talvez comigo também seja assim, talvez com você. Eu só sei que Deus nos ama tanto que Ele vai procurar nos comprometer com aquilo que vai nos salvar. Quem entende o que eu estou dizendo? Ele vai nos comprometer com aquilo que pode nos salvar. Pergunte para você mesmo: você está comprometido com aquilo que é de Deus para a sua vida? Feche seus olhos por alguns instantes. Pai, em nome de Jesus, traz a luz ao coração de cada um de nós aqui. Qual é o propósito com o qual devemos estar comprometidos? Paulo, quando entendeu o propósito dele, deixou uma posição de destaque, de honra, de riqueza, de reconhecimento, de valorização. Ele era grande diante de Roma, ele era grande em Israel, mas diante do Senhor e da tua igreja, ele era só mais um pequenino. Ele desceu, se esvaziou e recomeçou. E então em todas as esferas que ele era grande, ele se tornou humilhado diante de Roma, diante de Israel e até diante da igreja. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor e foi o grande apóstolo dos gentios. Porque Paulo entendeu o propósito da vida dele. E ele declarou: porque para mim tenho por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele entendeu o propósito e passou a viver pelo propósito. Ele não voltou atrás, ele não recuou, ele não negligenciou e nem negociou o chamado que o Senhor deu a ele. Nos perdoa se muitas vezes nós fazemos isso, e desperta-nos para sair das desculpas e voltar à ação. Nessa noite, levanta de volta homens e mulheres aqui, traz de volta ao campo de batalha, Senhor. Porque tem soldados sendo feridos porque estão lutando sozinhos, enquanto alguns estão de braços cruzados, acomodados, confortáveis. E eu falo com muito temor: se tornar um fardo para a igreja. Não que a igreja não ame, mas sobrecarregaram a igreja. Porque tendo força nas pernas, não se movem, não andam, sobrecarregam quem tem que carregá-los nos braços.
Pai, nos perdoe, não é a eles e nem a mim, é a nós. E traz clareza à nossa mente, o propósito que o Senhor nos deu para viver. Que vivendo o propósito que o Senhor nos deu, possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o seu e o meu propósito esteja claro. A pergunta é, depois dessa oração, reflita, mas a pergunta é: o seu propósito em Deus está claro? Para você? Então, pastor, toda vez que o pessoal fala negócio de propósito, eu acho que é uma coisa tão sofisticada que eu sei que eu fico confuso. Cuidado com esse negócio de virar modismo, de falar de propósito, que tem gente que começou a caçar o seu propósito e saindo para caçar o seu propósito, parou de viver o seu propósito. Já estava vivendo. O propósito vai te achar se você tiver coração em Deus, ele vai te achar. Simples assim, coração está em Deus, está fazendo o que Deus mandou, naturalmente o seu propósito vai fluir. Eu estou aqui vivendo o meu propósito. Pastor, pregar? Não. Pregar é só uma ferramenta para eu cumprir o meu propósito. Encorajar pessoas, conectar pessoas, alinhar, ajudar a ressignificar. O que Deus colocou dentro de você? Você é único. Deus colocou algo em você que eu não consigo fazer. Não do jeito que você faz. Alguém pode imitar eu e você, mas ninguém pode ser a gente. Ninguém. Nem nossos filhos que carregam o nosso DNA vão ter digitais iguais às nossas. Cada um de nós vai deixar marcas únicas onde passar. Quem entende isso? Nem gêmeos vão ter a mesma digital. Quando a Bíblia diz que marido e mulher se tornam uma só carne, as digitais continuam separadas. Deus quer marcar ambientes através da tua vida. Essa noite eu estou aqui para te encorajar. Deus quer marcar ambientes através da minha e da sua vida. Se permita ser usado por Deus. Acredite em você. Não porque você é melhor ou se acha melhor que os outros. Acredite em você, porque Deus matou o próprio Filho. Essa é a palavra. Deus matou, sacrificou o próprio Filho numa cruz, por tua e por minha causa, porque Ele não abria mão de nós, não abria mão do propósito que Ele vai cumprir em nós e também através de nós. E Deus já viu o nosso futuro, e está nos chamando, vamos para lá. Deixa o pecado, deixa o embaraço. Como a Bíblia diz, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeiam, e corramos. Põe velocidade nas suas ações, para de ficar enrolando. Com paciência, seja constante. Não basta ser rápido, tem gente que corre um pouquinho e não faz mais nada. Corramos com paciência, velocidade, constância. O Adrien é campeão de Thor. Sabe o que é Thor? Arremesso e martelo. Então vocês vigiam que o Adrien é meu amigo, meu discípulo na minha turma de homem ao máximo. E se você mexer comigo, o Adrien já falou que o martelo vai pegar. Graças a Deus, Adrien é nós, Adrien. Você sabe que eu sempre te amei. Amor à primeira vista. Basta, Adrien, treinar de vez em quando? Funciona? Serve para você? Treinar de vez em quando é o bastante para você? Treinar muito um tempo, depois não treinar, não adianta também? Não é sobre velocidade e inconstância, e nem sobre constância e falta de entrega. É sobre o equilíbrio. E às vezes a gente desalinha isso, e isso fica claro em Lucas 22, no verso 31. Olha isso aqui comigo. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar quem? Que Jesus falou: cada um de vocês. Só a Pedro? Não, a todos. O verso, como trigo, verso 32 vai dizer, olha o que Jesus disse: contudo, supliquei em oração por quem? Por você. Não é Jesus chegou e falou assim: diabo, você quer pegar os 12? Faz o seguinte, pode pegar os 11. A Jenny, esse pessoal pega, mas esse outro aqui não. A Jenny não está nem aí. Não. Quando Jesus diz: supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile, Jesus já tinha um propósito claro em Pedro. E fica mais claro ainda quando a gente lê o final do versículo. O que está escrito?
Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça quem? Seus irmãos. É Jesus dizendo assim: eu nem preciso interceder pelos 12 desse jeito. Se esse aqui ficar firme, os 12 vêm. Os outros 11 vêm junto. Na verdade seriam 10, a gente vai ver. Porque um já estava decidido a se comprometer. Jesus não abriu mão de ninguém. A questão é que Jesus sabia o futuro de cada um. Jesus sabia exatamente onde cada um ia fluir melhor, onde cada um ia funcionar melhor, onde cada um ia contribuir melhor. E Jesus sabe onde eu e você vamos fluir melhor, onde nós vamos contribuir mais. Para de ficar contendendo com Deus. Às vezes a gente fica nessa, sabe por quê? Todo mundo gosta de ser o Pedro aplaudido, ninguém gosta de ser o Pedro corrigido. Principalmente quando essa correção é feita em público. Porque se a gente está lendo na Bíblia, significa que foi contado. Se foi contado é porque alguém viu, alguém ouviu. Irmãos, a gente não gosta que alguém diga assim, quando você se arrepender. O que é? Você está dizendo que eu estou errado? O senso sobre, Paulinho, você tem que se arrepender. Paulinho, quando você se arrepender, pastor, o que é? Está achando que eu estou o quê? A nossa autodefesa da nossa carne, muitas vezes nos impede de conectar o nosso espírito. Que nessa noite, a gente venha baixar a guarda e permitir que o Espírito de Deus toque a nossa alma, toque o nosso espírito, toque a nossa essência. Baixa a guarda e deixa Deus te tocar. Baixa a guarda e deixa Deus penetrar até naquelas áreas que você tentou esconder de todo mundo. Baixa a guarda e deixa Deus fazer uma obra extraordinária em você hoje aqui, para também fazer através de você de amanhã em diante. Baixa a guarda. Pedro, quando você tiver se arrependido, você vai voltar para mim e fortalece seus irmãos. Pedro não gosta de ouvir aquilo. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Ninguém gosta de ouvir que... Gente, agora pior ainda. Pior do que ouvir que está errado é ouvir que vai errar. O que é? Está querendo adivinhar? É. Quando você... Peraí. Já está julgando, você nem sabe o que eu vou fazer. Por que você está me julgando? Jesus julga, porque Ele já sabe, Ele é Senhor. O nosso Deus, o tempo está sujeito a Deus, e não Deus sujeito ao tempo. Quem entende isso? Tempo, entre aspas, eu vou usar um termo aqui, é um problema para a gente, para Deus não. Para Deus tempo é só mais um servo. O tempo serve a Deus. As estações servem a Deus. A natureza serve a Deus. E eu e você? Servimos a Deus. Serve. Jesus está dizendo: Pedro, estou vendo o seu futuro. E eu quero que você vença. Pedro devia dizer: Senhor, então ajuda eu a vencer. Como é que eu faço? Me dá instrução aí, Senhor. Imagina a Adrian que aparece diante de você. Lá, você está lá treinando. E aparece o maior campeão do mundo de arremesso de martelo. E ele fala: ó, Adrian, desse jeito aí você vai perder. Você vai virar e falar assim: sai daqui, só porque você ganhou, só porque você é campeão mundial, olímpico, sei lá. Você vai fazer isso? O que você vai falar? Por favor, me ensina. A gente reconhece isso na vida profissional. A gente reconhece isso na vida esportiva. A gente reconhece isso na vida financeira. Deixa eu ver alguém que teve sucesso para aprender. Mas a gente é duro de coração e bruto muitas vezes com Deus, que já sabe de tudo, inclusive de pensamentos e intenções do coração. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente está num culto, quando a gente está num momento de oração, a gente quer rebater tudo que Deus está dizendo. A gente quer argumentar, contra-argumentar diante de Deus, dizendo: Deus, não dá, só preciso entender que o meu caso é diferente. Ei, se o Adrian se deparar com o maior campeão do mundo e o cara quiser ensiná-lo, ele está aberto, ele não vai ficar justificando não, ele vai falar: só me ensina, só fala que eu vou fazer do jeitinho que você está me falando. Ei, que o nosso coração esteja assim com Deus. Deus só fala, só dá a direção, só aponta que eu vou. Jesus já sabia onde Pedro ia chegar.
Ele sabe onde Rogério vai chegar e Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe para onde Ele está apontando o nosso futuro. Ele sabe para onde Ele está nos levando, para onde Ele está nos chamando para ir. Ele sabe quais são os adversários no meio do caminho, e por isso que Ele vai nos moldando na caminhada. Primeiro tópico, a gente já falou dele, depois a gente vai entrar em tópicos diferentes, mas presta atenção nele aqui, ó. Valorize. Valorize quem? Quem intercede e alerta você. A gente não gosta, principalmente quem alerta. Quem intercede a gente até aceita, desde que quem intercede não fale nada para realinhar ou corrigir nossa vida. Tem que ser aquele que fala, só estou intercedendo. Ah, está intercedendo? Eu estou. Falei de intercede, aí você até desceu ali. Falou, deixa eu aparecer aqui, pastor, saber que eu estou no culto. A gente gosta de alguém que intercede, mas não se intromete. Isso é boa para anotar, hein? Intercede por mim, mas não se mete na minha vida. Só que se Jesus está intercedendo, Ele vai ter que entrar em cena. Ele não vai só interceder, Ele vai se intrometer. E Ele não vai falar só, apenas sobre o presente. E tem gente, meu Deus, eu tenho que falar isso com muito temor e com muito jeito. Tem gente que vive impressionado quando alguém fala sobre o passado. Não, porque um dia você... isso que eu vejo com muito temor eu digo isso. Mas tem gente que fica correndo atrás do passado. Pelo amor de Deus, meu passado eu já sei. Com muito temor, e é claro que a gente vê que às vezes é Deus falando através de revelações que falam sobre o que eu vivi, o que você viveu um dia. Amém, glória a Deus. Mas eu quero saber se vai apontar algo no meu futuro para eu poder alinhar minha vida. Porque senão, é a mesma coisa que um médico. Eu fui num tempo atrás, no ortopedista, falei, meu pé está doendo, assim, faz esses exames. Voltei lá, sentei, nem olhou para mim, olhou o exame, esporão. Falei, e aí doutor, você vai tomar isso aqui, você não pode correr nem pular. Falei, ok, quanto tempo? Ele falou, nunca mais. Eu falei, Satanás. Nem olhou na minha cara, não me indicou um tratamento, não me deu alternativa, não me deu opção. Não, pastor, mas ele é autoridade. Eu sei, respeito muito, mas eu não vi nele disposição. Esses dias, um cliente meu de passagem me ligou, pastor, eu quero presentear um amigo que vai fazer uma viagem. E ele comprou uma passagem. Ele comprou a passagem lá na China, a empresa comprou para ele. Ele está indo daqui para a China. E foi comprada lá. E eu quero fazer um upgrade para ele de executiva. Tem como fazer em milhas? Eu falei, do que eu sei, não vai dar para fazer. Porque foi feita a emissão de outro jeito e tal. Mas espera um pouquinho. O mínimo que ele espera de mim é boa vontade, disposição. Espera só um minuto. Olhei daqui, olhei dali, liguei na companhia aérea, na Qatar. Eu queria saber isso. Aqui no Brasil, não foi na China que eu liguei não, tá? Fica tranquilo, que o meu chinês ainda não está nesse nível. Aliás, está no nível 30 só. 2 palavras que eu falei, zerei a vida no chinês. Liguei para ele. Nada. Falei, eu preciso do localizador para a gente ver assim. Falei para ele todas as alternativas. Nenhuma era dentro do que ele me pediu. Mas eu falei para ele o que a gente tinha de opções. Resolvi o problema dele? Hein? Mas mostrei boa vontade? A gente precisa ouvir Deus, que além de boa vontade aponta para onde resolve o nosso problema. O grande tchan na vida de José, quando ele vai falar com o faraó, não é a interpretação do sonho, é a instrução para os 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. José poderia ter recebido de faraó, dá um prêmio aí para ele, obrigado, volta para o cárcere, ou então é o seguinte, vou te colocar em liberdade, pronto, está tudo bem. E só se ele apenas interpretasse o sonho. Mas ao interpretar o sonho, ele tem uma oportunidade. Pastor, esse negócio só fica falando para a gente repetir. Ei, palavras têm poder. A gente passa tanto tempo falando bobagem. Eu passo falando coisa, não dá, é difícil, estou cansado, estou nervoso, é o trânsito, não sei o quê. Quem passa tempo, semana inteira, falando coisa que não presta? Eu não falo palavrão, não é disso que eu estou falando não, mas falo coisa que não deveria. A gente reclama, a gente isso, aquilo. Quem mais? Aí a gente passa aqui um culto, e durante o culto a gente vai repetir, afirmar, concordar, sei lá, 10, 20 palavras e acha ruim disso. E passa a semana inteira falando coisa que não presta, que não edifica. E a hora que a gente pode falar algo de fé, a gente ainda acha ruim. Vamos repaginar, vamos ressignificar. José vê a oportunidade e se posiciona.
Nós precisamos nos posicionar. Deus está procurando gente de atitude. A gente está vivendo um tempo terrível, onde tudo rouba a nossa atenção, onde tudo suga a nossa atenção. E o que mais a gente vê são pessoas indispostas ou indisponíveis. Por quê? Porque a gente já se esgotou no celular, a gente já se esgotou viajando na mente, a gente se esgotou na televisão, se esgotou em tantos lugares, que na hora de viver de verdade, a gente não quer fazer mais nada. Quem entende o que eu estou dizendo? Faz sentido? O que virou a chave na vida de José não foi interpretar o sonho, foi dar um diagnóstico, foi dar uma instrução, foi ir além. Quer uma virada na tua vida ainda em 2024? A Bíblia diz que o servo que faz só o que foi pedido é servo inútil. E isso não é Deus humilhando ninguém, é Deus dizendo: o seu crescimento está em ir além do que foi solicitado, em estar pronto. O meu cliente lá me fez uma pergunta: tem como emitir? Tem como fazer o upgrade com milhas? Eu podia dizer para ele: não, acabou a conversa. E ficar: Deus, faz ele viajar e comprar a passagem comigo. Eu mostrei para ele. Aí ontem eu estava num curso, a hora que apareceu lá, Qatar, a companhia aérea, aquele dia, eu tirei uma foto. Aí mandei para ele: estou aqui num treinamento com o maior cara de emissões do Brasil, essa companhia. E deixa eu falar, aquela situação lá, mas se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Ele vai falar assim: caramba, o cara tem tanta gente, está no meio e ele lembrou de mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está procurando pessoas com quem Ele possa contar, que onde chegar vão marcar. Você foi chamado para marcar o ambiente onde você chegou, porque Deus já viu o seu futuro, Ele já sabe para onde Ele está te levando, Ele quer te fazer vencer, para que o nome dEle seja levantado ali naquele ambiente, para que o nome dEle seja reconhecido ali naquele ambiente, para que corações se rendam a Ele, para que corações reconheçam que só Jesus podia fazer isso na minha e na sua vida. O nosso natural nunca atingiria o que a gente vai atingir se a gente se render ao governo de Deus, irmãos. Nós vamos acessar o que jamais acessaríamos com a nossa capacidade ou incapacidade. Se nós nos rendermos ao governo de Deus, não seja duro de coração, não seja bruto. O verso 32, olha o que Pedro vai dizer, põe aí o 32. Jesus vai alertar: contudo supliquei em oração, quando você tiver se arrependido, voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus já está dizendo: eu sei que você vai se arrepender, mas como é que a gente ouve isso? Eu sei que você está errado. Quando diz assim, quando você tiver se arrependido, sabe a história do copo meio cheio e copo meio vazio? A pessoa do copo meio cheio, positiva, vai dizer assim: você viu, Jesus reconheceu que eu sou uma pessoa fácil de me arrepender, e que eu vou me arrepender. Ai, graças a Deus. E a pessoa do copo meio vazio, negativa, pessimista: você viu, sabe? Falou que eu vou errar, que eu vou ter que me arrepender. Olha lá, é mais ou menos, aqui é Jesus falando bonitinho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você vai me pagar caro por isso. Jesus advertiu a gente em Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte se seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Quando Jesus diz: Pedro, quando você tiver se arrependido, Pedro tem que olhar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor já está me mostrando que o meu coração é um coração ensinável, que erra. Que o quê? E o Pedro aqui também tem nome de Rogério, que erra. Rogério erra, mais alguém? Mas se arrepende. Diferença entre Davi e Saul: Davi cometeu adultério, homicídio, e Saul foi oferecer sacrifício, coisa que era para o Samuel fazer. Poupou Agag o melhor, quando Deus mandou destruir tudo. Peraí, o pecado de Davi é muito pior. É mesmo. E a Bíblia deixa isso exposto, não esconde não. A questão é que Saul não se arrepende, Davi se arrepende. Não é o quanto você e eu erramos. E pelo amor de Deus, eu não estou ministrando carta branca, carta de liberdade para você pecar à vontade desde que você se arrependa. Não é disso que nós estamos pregando. Não estamos fazendo apologia, nem encorajando ninguém a viver uma vida no pecado, bagunçada. Não. O que nós estamos encorajando, eu e você, nos arrependermos. E arrependimento é aquele quebrantamento, aquela contrição de alma, de espírito, que a gente fala: eu não quero voltar mais para isso, eu quero viver uma vida nova com Cristo. É sobre isso. Davi se arrependeu. Davi era um homem arrependido. Outra vez ele vai contar ao povo, quando Deus não mandou contar, aquilo era só vaidade de Davi, era só o ego de Davi.
que acontece? Vem morte sobre Israel. Davi corre e pergunta, profeta, o que eu faço? Não, então você vai em tal lugar e tal. Então ele sobe lá na eira do Ornã, fala, vou comprar a sua eira. Não, eu vou pagar. Não, eu ofereço aí. Não, e a oração de Davi para mim é uma das mais apaixonantes da Bíblia e mais corajosas. Eu não sei se eu teria coragem de fazer aquela oração. Acho que não teria. E se você teria, você está de parabéns. Sabe de que oração que eu estou dizendo? Quando Davi falou assim, Deus, o povo está morrendo, mas quem errou fui eu. Quem contou o povo, quando o Senhor não mandou contar, fui eu. Se tiver que morrer alguém, se tiver que pagar o preço de alguém aqui em Israel, sou eu e a minha casa que temos que morrer e pagar. Quem já viu isso na Bíblia? Quem já viu isso na Bíblia? Tem que ter muita coragem. Não por acaso, Davi é chamado por Deus de homem segundo o seu coração. Porque é um homem que tem o caráter, a nobreza de dizer, esse B.O. é meu. Fui eu que errei, não vou transferir culpa para os outros, responsabilidade não, é comigo. Ei, o Pedro está ouvindo de Jesus. Você vai se arrepender, Pedro. Pedro, você vai se corrigir, você vai se levantar. Ei, ô Pedro, João, Tiago, Maria, Eustáquio, tua história não vai terminar caído, você vai se arrepender, você vai se levantar. Tem uma nova história de Deus disponível para você e para mim essa noite, gente. A resposta de Pedro para Jesus, cuidado, 33. Pedro disse, Senhor, estou o quê? Pronto. Pronto a ir para onde? Para a prisão. E até o quê? Morrer ao seu lado. Jesus disse, Pedro, o diabo está peneirando todos vocês. Eu intercedi por você, para a tua fé não desfalecer. O Pedro responde o que para Jesus? Senhor, estou o quê? Pronto. O diabo chegou do lado e falou assim, amostradinho. Eu gosto é assim. Você achou que não ia ter, né? Não, amostradinho. Ei, Pedro se encheu de si e disse, estou pronto. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Jesus já voltou para nos buscar? Hein? Nós já partimos? Então ainda estamos sendo aperfeiçoados. Eu não estou pronto, eu estou sendo aperfeiçoado. Mais alguém? Diga, Senhor, eu ainda não estou pronto, mas eu quero estar cada dia melhor, sendo aperfeiçoado por Ti. É sobre isso. Pedro devia dizer, Senhor, eu creio que eu estou sendo aperfeiçoado. Ah, Senhor, não, peraí, Senhor, peraí, então me prepara, me habilita. Agora, sabe o que é o contraste? Isso aqui é forte, é pesado. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. E essa aqui, sabe, para mim, qual é o auge do contraste da resposta de Pedro para Jesus? Quando Jesus diz que Pedro está sendo peneirado junto com os demais, Jesus intercede por Pedro, e Pedro diz, Senhor, estou pronto para ir contigo para onde? Para a prisão. Não foi. Estou pronto até o que também Pedro diz? Morrer ao seu lado. Também não morreu. Pedro não foi para a prisão com Jesus, mas Jesus ficou na prisão com vários bandidos. O que é isso aí? O que Pedro negou, bandidos fizeram. Ficaram ao lado de Jesus na prisão. Pedro falou, estou pronto para morrer ao teu lado. Não morreu. O que Pedro negou, se encheu de si dizendo que daria conta, bandidos fizeram ao lado dele. É, pastor, mas aí os bandidos estão lá por culpa deles. É, irmãos, e Jesus estava na cruz por culpa de quem? Nossa. Jesus não foi para a cruz e nem para a prisão por culpa dele próprio, por culpa nossa. Se alguém tinha que ir para a prisão ou para a cruz, no tocante à vida espiritual, não estou falando sobre crimes aqui na terra, somos nós, éramos nós. Verdade ou não é? Pedro foi? Não, você foi? Graças a Deus não, Jesus foi lá por nós. O que Pedro bateu no peito e disse, eu estou pronto. Quem ficou ao lado de Jesus foi um bandido. Cuidado que o teu ego, o teu orgulho pode te colocar abaixo do nível de um bandido. O bandido está lá e você não. O bandido está lá com Jesus, conversou com Jesus na prisão. Um bandido está ao lado de Jesus à direita e vai reconhecer, ele não merecia estar aqui, a gente merecia, ele não. Olha o perigo da soberba. O que Pedro disse que ele daria conta, ele não deu. E bandidos deram conta. Então cuidado, porque o orgulho precede a queda. A gente falou aqui na semana passada, e falo de novo, Provérbios 12, verso 1.
diz que aquele que ama a correção ama o conhecimento, mas o que rejeita é bruto. Para aprender é preciso amar a disciplina, estupidez ou a repreensão. É que eu li igual de manhã na Almeida, revista e corrigida. Bruto. Pedro foi bruto na sua resposta a Jesus. Será que nós estamos sendo brutos na nossa forma de lidar? Toda palavra que vem para a gente é bruto. Não, isso não tem nada a ver. Não sei o quê. Ei, não seja bruto com Deus. Seja humilde, seja quebrantado, seja verdadeiro, seja sincero. Deixa Deus moldar, deixa Deus fazer. Há um perigo muito grande, mas a gente segue no verso 34. Olha o que diz lá o Lucas 22, verso 34. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará o quê? 3 vezes que me conhece. Jesus não desiste de Pedro, mas fala real para Pedro. Cuidado com a arrogância. Põe o segundo tópico, por favor. Quem é humilde, tem algo dentro dele, ele é livre. Irmãos, uma das maiores crises que a gente tem em relação ao orgulho é a falta de nos sentirmos livres. Como assim, pastor? Eu sou livre para reconhecer que eu erro. Eu sou livre para reconhecer que eu não sou perfeito. Gente, dois tipos de pessoas, 2 classes de pessoas têm que ser humildes para reconhecer que erram. Os humildes e os maridos. Essas 2 categorias. Segura o rojão aí, irmão Wellington, senão a casa cai depois. Você está aqui, você tira onda aqui. Aí a irmã Alessandra olha e fala: eu gosto é assim, amostradinho. Em casa você vai ver. Ficou até vermelho. Ei, humilde é sinônimo de liberdade. Humildade é sinônimo de liberdade. Gente livre. Você já viu gente milionária às vezes indo comprar um carro? Tem 2 tipos, tem aquele que ele chega que parece que não sei o quê, e tem aquele outro que chega até de chinelo de dedo, chapéu na cabeça, camiseta sem estampa, sem nada, que você fala assim, isso aí é da Hering ali, é da Torra. Aí o vendedor às vezes não quer nem dar atenção. Vocês já viram caso assim? Aí ele olha para a caminhoneta, que não fala nem caminhoneta. Eu sou do interior, gente, eu posso falar, não é nenhum tipo de preconceito comigo mesmo. Edmilson, não é assim que fala na roça? Aquela caminhoneta ali, como é que você vai pagar? É no pique. É nesse bicho aí. Aí o cara olha e fala: não, a gente tem um plano de financiamento, meu carro, minha vida. Não, eu trouxe um dinheiro aqui. Gente, tem gente que é tão livre, que não precisa viver provando nada para ninguém. Pelo amor de Deus. Pastor, você viu o pastor falando? Domingo que vem eu quero ir para o culto, aquela camiseta que eu sinta calor, aquela bem levinha, mas aquela está furada. Mas e daí? Eu sou livre para ir na igreja de camiseta furada. Chinelo de dedo grampeado com coisa. Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre a gente não estar preso à imagem. Quem entende o que eu estou dizendo? A gente não está... Eu vou lá assim, as pessoas vão me ver assim. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Volto a dizer, gente, pelo amor de Deus, tudo com bom senso e equilíbrio. A gente tem discernimento para cada lugar, para cada ocasião, a gente tem bom senso, ok? Mas tem gente que é escravo da imagem. Escravo da imagem. E gente, vou dizer uma coisa. Hoje em dia, com como é que chama? As máscaras, né? Das redes sociais. Mostradinha, Jesus vai pegar você. Instagram. Eu já falei aqui, irmãos. Tem marido que está mexendo no Instagram de dormir. De repente ele olha a foto da esposa na câmera e olha e fala assim: é você? Ó, hackearam seu Insta, amor. Como hackearam? Olha essa foto aqui. Ela, maldito, miserável, sou eu. Mas como é que está desse jeito aí? É um efeito novo. É um efeito
dos meus sonhos. Eu queria ser assim. Aí a mulher tem um beiço desse tamanho, os cílios faz 3 curvas. E a coisa vai que vai. Um homem, barriga de tanquinho, né? Ei, gente, humildade, sinônimo de liberdade. Quem é livre não está preso ao orgulho. Quem é livre não tem que ter razão toda vez. Quem é livre não vai acertar toda vez. Irmãos, vocês não fazem ideia o quanto domingo para mim é maravilhoso. E no final, ao mesmo tempo de maravilhoso, chega a ser no bom sentido, com muito temor. E Deus sabe que eu estou dizendo trágico. Porque eu fico assim, nossa, isso aqui eu tinha que ter feito diferente. Oh Deus, aqui eu não precisava ter, oh Deus e tal. Porque toda vez eu estou olhando para mim, agradecendo o que recebi, reconhecendo onde posso melhorar. Quem entende o que eu estou dizendo? Livre. Mas eu não vou parar porque eu não sou bom o bastante. Pior do que não fazer tão bem feito quanto gostaria, não fazer nada. Alguém que fica assim, pastor, não sei o quê. E você está fazendo o quê? Você viu a Jenny tocando e você está tocando o quê? Não toca nem a própria vida? Ei, livre. Quem é livre é humilde. Gente livre não é arrogante não, gente. Gente arrogante está presa, prisioneira do status, prisioneira das amizades. Gente, alguém aqui gosta de perder amigos? Gente, eu estou assustado com vocês. Por isso que de vez em quando vocês somem, depois vocês aparecem, vocês ficam tratando o nosso coração. Alguém aqui gosta de perder amigos? Não, pastor, porque amigo a gente não perde, né? Se perdeu porque não era amigo. Legal, todas essas frases bonitinhas, autoajuda, aquele monte de coisa bonita. Mas era amigo, sim, sofreu, a gente chorou junto, lutou junto, entrou em muita trincheira junto e chegou uma hora que às vezes deu ruim. Alguém já teve isso na vida? Ah, já. Aí, ó, até a bebezinha, pequenininha, falou assim, eu sei que é assim, pastor. Porque é profética, a menina é do manto. Deixa ela na liberdade. Ela não está preocupada com a imagem. Gente, é isso. Quando Jesus falou que o reino de Deus é como uma criança, pergunta-se, bebê, você está preocupada? Eu não. Eu estou preocupado em ser feliz. A hora que eu quiser mamar, eu quero mamar. A hora que eu quiser brincar, eu quero brincar. E está tudo bem. Autêntica. A gente precisa voltar a ter uma vida autêntica. E pelo amor de Deus, autêntico não é mal educado. Não é deselegante, enxerido, mal criado, grosseiro. Autêntico a ponto até de ser humilde. Me desculpa, eu que tenho ainda que talvez mudar meu jeito, tal. Mas liberdade, a gente não está preso. Poxa, mas eu perdi. Sabe aquela pessoa era um grande amigo, então agora não faz mais sentido fazer amizade nunca mais na vida. Não, eu sou humilde a ponto de recomeçar e vamos conhecer. Não fique preso. Não seja escravo. Quem é livre é humilde, é ensinável e vai o quê? Crescer. E esse Pedro, será que ele cresce? Será que esse Pedro tem jeito? Antes de falar do Pedro, dá uma olhadinha em Jesus no verso 39. Olha o retrato de alguém humilde. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Fazer o que Jesus tinha o costume de ir lá fazer? Orar. Os desafios da vida vão chegar para mim e para você. Você já percebeu isso? E para onde você vai? É para onde você vai de costume. Quem não tem costume de orar, quando chega o desafio da vida, parece que o mundo acabou. Mas para quem tem o costume de orar, quando chega um desafio da vida, diz, Deus, hoje a gente tem um outro assunto aqui para tratar. Quem está entendendo? Gente, imagina. Você é amigo, é o quê? De verdade. Do maior cardiologista do Brasil. E vira e mexe. Você vai lá tomar café, passa no consultório dele, vamos sair para almoçar junto? Vamos. Em determinado dia sente uma dor, faz um exame, deu uma alteração. Primeira coisa que você vai fazer, vai falar com o seu amigo. Meu amigo, tudo bem? E aí, vamos almoçar junto? Até vamos. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho um exame aqui que deu uma alteração. Vai falar, peraí, que eu vou usar todo o recurso que eu tenho para te ajudar. Afinal de contas, você é meu. Você está sempre aqui. Tem gente que quando chega a crise não sabe o que fazer porque não frequenta. Eu vou usar um termo aqui, você vai entender o que eu quero dizer, tá? Deus é o Senhor onipresente. Deus está em todos os lugares, amém? Fala comigo, o pastor entende que Deus está em todo lugar. Amém. Pronto, só para você não pensar que depois faz aquele... Mas quem tem o costume de frequentar a presença de Deus, quem tem o hábito de frequentar um tempo de relacionamento com Deus,
Quando chega a crise, Senhor, vim aqui como sempre vem. Só que hoje eu tenho umas demandas que há muito tempo eu não imaginava que teria. Aí Deus fala, senta aqui, vamos encarar isso junto. Um dia Paulo disse para o Senhor, Senhor, tem esse espinho na carne. E Deus disse, Paulo, isso para lá. Paulo de novo, Senhor, sabe que eu estou sempre aqui. Tem um espinho na carne, Paulo, deixa isso para lá. Aí veio o Paulo de novo, né? O Paulo que eu falei, o Paulo ali falou assim, nossa, qual que foi que eu falei, será? Ele está coçando a careca, penteou o cabelo. Paulo, vai de novo, Deus, isso aqui. Aí Deus vai responder, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você está sempre aqui comigo, e eu estou sempre com você. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo, isso seria um problema para quem não tem minha presença. Você tem a minha presença. A minha presença é o bastante. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, a presença dele é o bastante na minha e na sua vida. Não vai nos faltar nada, desde que estejamos na presença de Deus. Você pode dizer comigo, diga, a presença de Deus é o bastante. Paulo entendeu isso, gente. Deus falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Davi entendeu isso? Quando? Quando ele disse, o Senhor é meu pastor, e ele não me faltará. É uma tradução mais fiel à Escritura. Ele não me faltará quando o recurso ameaça faltar. Ele não me faltará quando a doença bater a minha porta. Ele não me faltará quando os inimigos me atacarem. Ele não me faltará. Não me faltará presença, unção, graça, poder, direção de Deus. Não faltará. Irmão, quantas vezes eu fico, Deus, eu pregar domingo, pregar quarta, Deus me dá uma palavra, e ao mesmo tempo a minha alma fala, Rogério, calma, Deus nunca te faltou. Ele não vai. Olha para quem está falando, é a primeira vez que eu peço isso essa noite. Ativa a tua voz profética, irmão. Isso edifica vidas. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus não te faltará. Seja uma pessoa que tem o hábito de frequentar a presença dEle, a intimidade com Ele, e Ele não te faltará. Faltará. Gente, isso não é porque Deus falta em algum momento, é que a gente não reconhece que Ele está ali. E quem está frequente com Ele reconhece e entende. Apura isso, aperfeiçoa isso. Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. O verso 40 vai dizer assim, ó. Vamos lá para dar uma esticada aqui, até o 42. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Jesus encoraja eles a orarem. 41 diz, afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Não era de martelo, mas mais ou menos isso aí, né? Ajoelhou-se e orou. Deus na terra se rendeu e você não se rende? Deus na terra ajoelhou, e tem gente que não dobra o joelho, não desce. E eu não estou falando de posição física, eu estou falando de quebrantamento. 42 diz assim a oração, Pai, se queres, estou dando carteirada em ninguém, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade e não a minha. É Jesus. É a nossa referência dizendo, Pai, eu estou sujeito ao Senhor. Pai, eu estou aqui. Olha a diferença. O verso seguinte vai dizer assim, ó. Então apareceu quem? Um anjo de onde? Do céu. Tem hora que a gente está buscando apoio na terra, e Deus quer que a gente ore para Ele enviar a resposta do céu. Eu vou dizer de novo, você anota isso. Tem hora que a gente está buscando reforço, recurso, resposta na terra. Aí Deus quer que a gente ore para Ele enviar recurso do céu sobre a nossa vida. Tem hora que ninguém vai chegar perto. E Deus não vai deixar ninguém chegar perto. Porque o recurso que vem para você, o reforço que vem para a tua vida, vem direto do céu. Então apareceu um anjo de onde? Do céu, que fazia o quê? O fortalecia. Quem foi que criou o anjo? Jesus, gente. Jesus é Deus. Quem criou os anjos? Deus. Tem uma criatura fortalecendo o Criador. Olha a importância de gerarmos fruto. Um dia, pessoas por quem eu oro, pessoas a quem eu abençoo, me abençoam. Isso não me diminui. Na verdade, isso mostra que eu estou crescendo. Crescer é entender. Os filhos que a gente gera pequenininhos vão crescer e vão nos fortalecer na caminhada e não nos enfraquecer. Ser abençoado
por alguém que a gente abençoou não nos diminui. Na verdade, mostra que a gente fez um bom trabalho. Quem entende o que eu estou dizendo? O anjo vir fortalecer Jesus não mostra, não expõe uma fraqueza de Jesus. Na verdade, enfatiza o poder de Jesus. Olha, ele criou alguém que no momento dele de aflição, veio fortalecê-lo. Que na sua e na minha vida não nos falte quem vai fortalecer nossas mãos nos dias que estivermos cansados. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas e na batalha estava o povo de Israel. 2 homens. Alguém lembra o nome dos 2 homens? Arão e Hur. Cada um segurou uma das mãos. E enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas por homens que eram liderados por Moisés, mas que agora fortalecem as mãos de Moisés, a nação inteira vence. O que é isso aí? Quem é humilde para aceitar ajuda, abençoa muita gente. Põe o tópico para mim, por favor. Olha isso aqui, gente. Jesus não... Senhor, por que eu tenho que passar tudo isso por eles? Tem uns cabras lá que é nosso cego, tem uns caras que não vão estar nem aí porque eu vou falar. É duro. Olha aí, os discípulos tudo dormindo de tristeza, eu aqui me matando. Daqui a pouco vou morrer literalmente. O Pedro, acabei de falar com ele, eu não aguento mais. Quem já falou, não aguento mais? Estou com as 2 mãos erguidas. Quem já falou, não aguento mais? Até fechei os olhos. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Eu nem vou perguntar se foi no casamento, se foi no ministério, se foi no trabalho, se foi em qualquer coisa. Gente, tem hora que eu falo que eu não aguento mais eu mesmo. Rogério, não aguento mais seu jeito. Não, Ana, imagina você falando isso sobre outras pessoas que você tem que ajudar. Você pensou que eu estava falando do que, Ana? Imagina, jamais. Não aguento mais você julgando metade da frase. Ei, Jesus podia dizer, não aguento mais. Eu ajudo. Pedro era um pescador, lascado. Levantei ele. A hora que eu vou dar um alerta para ele, o soberbo fala que está pronto a viver o que eu vou viver. Que ele isso, que ele aquilo. Gente, por muito menos a gente quer chutar o pau da barraca. Quer ou não quer? Por muito menos tem gente querendo acabar o casamento. Por muito menos tem gente querendo desfazer a sociedade, fechar a empresa, pedir as contas do emprego, sair da igreja. Ixi, sair da igreja é uma festa. Já sei, vou sair da igreja porque eu não aguento mais. O quê? A gente chegar no culto e o pastor fala assim, quarta tem quarta profética. Ei, o que você não aguenta mais? O que eu não aguento mais? Dá uma olhada em Jesus. Jesus não murmura. Jesus encara. Vai resolver de uma hora para outra porque ele decidiu encarar? Não. Mas começa o processo. Encarar é dar início ao processo. Eu não estou dizendo para você, então pastor, o senhor falou, o pastor pregou que se eu encarar vai resolver de uma vez. Então essa semana eu vou fazer esse teste. Não falei isso não. Encarar é o primeiro passo. É o quê? Aí você continua ouvindo Jesus. Se cerque de pessoas que vão te encorajar. Se cerque de pessoas que vão lhe estimular na verdade. Jesus não murmura nem se ensoberbece. Anjo, que está vindo aqui, cara? E irmãos, quem aqui às vezes se ensoberbece? Vocês não, né? Que bacana, só eu. Você quer ver um exemplo bem assim? Vou derrubar aqui metade da igreja. A outra metade é porque não dirige. Paulinho, ixi, pastor. A gente chega para estacionar o carro. Aí a pessoa fala assim, vem. Eu dentro do carro fico agoniado. Sai daí, eu sei o que eu estou falando. Eu sei, eu tirei carta. Eu passei, eu fui aprovado. Tirei carta em carro raiz. Tinha nada de sensor, de sensibilidade. Eu passei num Voyage a álcool, numa manhã fria, que só quem sabe que é carro a álcool na manhã fria, os carros 80 e tal, 90 e tal, sabe o que é você passar ali, sem direção hidráulica, elétrica, era direção rural. E aí vem alguém, tá uma vaga para um caminhão, e eu vou parar o carro, pode vir pastor. Aí eu, ai meu Deus, Senhor põe teus anjos aqui, Senhor põe teus anjos. Eu sou o único. Opa, porque a gente está assim, ó. Eu sei. A Jenny, quando tirou carta, não quis que ninguém ajudasse, irmão. Só que ela chegou com tanta paixão, porque a Jenny foi horrorosa na igreja, que ela quis entrar com o carro na igreja, levando a porta de vidro do peito. Ainda bem que tinha uma porta de ferro. Se fosse aqui, ela tinha vindo parar o carro aqui no altar, puxando um cavalo de pau. E a Sandrinha está assim, está expondo a minha filha. Ele vai ver só.
por isso que eu nunca mais cozinhei para ele. Mas vai mudar. Gente, a gente se ensoberbece. Irmãos, contei já para vocês, em Aracaju, aluguei o carro. Estava a pastora lá no hotel, Israel, e o Rogério fomos buscar o carro. Aí passei no mercado, estou no meio das compras, acaba a bateria do celular. E eu sem cartão, sem nada, porque ia pagar tudo pelo celular, porque o cartão está no celular. Chego com o carrinho cheio de coisa assim, passando no caixa, falei, meu Deus, e agora? Que vergonha. Falei, Deus, será que hoje é aquelas experiências sobrenatural que alguém vai chegar e falar assim, eu vou pagar sua conta? Aí eu comecei a olhar e vi um caixa 24 horas. Falei, tá ali o caixa 24 horas. Talvez eu tenha sido incrédulo, né? Eu tinha que ter ficado lá na fila. Aí eu fui dar uma mãozinha, fui no caixa 24 horas, pus a digital, o banco, consegui sacar, paguei a conta. Falei, beleza, resolvi um problema. Porque eu sou resolvedor. Quem mais aqui gosta de resolver? Resolve. Ficar lamentando não. Aí entra no carro, Rogério, agora vamos embora. Só que é o seguinte, eu não faço ideia qual que é a rua que entra ali para ir para o outro bairro, para onde que vai o hotel lá. Mas eu sei que a gente pega essa avenida aqui, é uma esquerda. Só que tem 347 quarteirões. É uma dessas aí, a esquerda. 347 é só ilustrativo, tá? Não vai alguém dar um Google lá e procurar. E irmãos, eu saí dali. Porque eu não estava com carregador. Rogerinho sem celular ou sem bateria também, vamos. E ando. 10 minutos. 20 minutos. Nisso aí passaram os 3 postos. Irmãos, eu andei 40 minutos errado. 40 minutos o quê? Fora que eu andei certo. Quando eu cheguei, a pastora, que ela tinha cochilado, era final de tarde, início da noite. O que vocês demoraram tanto? Eu falei, aconteceu isso. E por que você não parou no posto para perguntar? Porque homem não pergunta, não pede informação. Agora eu achei. Aqui, Rogerinho, é essa esquina. Eu acho que está chegando. Eu lembro que passei uma... Rogerinho, agora estamos chegando. Aí aparece assim, obrigado por visitar Aracaju, volte sempre. Eu falei, não, está errado. Gente, eu não estou aumentando de verdade. As 347, sim. Eu saí de Aracaju. Quando eu saí, falei, agora eu já sei que eu estou errado. Agora eu tenho certeza que eu estou errado, porque eu estou hospedado dentro de Aracaju. Passei pela placa, saí de Aracaju, fiz um gato lá. Deus me perdoa. Ainda conto para a igreja, né, irmãos? Fiz um gato lá, porque eu falei, não aguento mais andar, não sei quanto tempo vai demorar o retorno. E voltei. E fiz o quê? Perguntei. Não. Peguei uma roupa e falei, vai dar certo. Foi mais uns 20 minutos, mas deu certo. Agora, e esse tempo todo que eu perdi à toa? O que eu podia ter feito? Eu podia ter me divertido com meus filhos. Podia ter namorado minha esposa, posto o menino para fora do quarto. Podia ter feito um monte de coisa. E não fiz. Quanto você e eu já podíamos ter feito na vida se a gente tivesse baixado o orgulho e a soberba e sido humilde em pedir ajuda. Eu estou falando sobre sair mendigando para os outros. Seja humilde, seja ensinável. Deus quer te fazer crescer. Seja livre, é hora de crescer e vencer. Deus está vendo o nosso futuro, mas a gente vai ter que às vezes parar e pedir informação para quem sabe o caminho. Dê valor em quem está te apontando o caminho. Quem alerta, quem intercede. Jesus não murmura nem soberbece, Ele é humilde e confia em quem? No Pai. Sejamos assim também. Agora, a gente vê o retrato de Jesus humilde, e o de Pedro. Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. Vamos ver se ele está pronto? Em João 21, por que Jesus intercede pelo Pedro? Olha em João 21, por que Jesus intercede? Lá no começo, em Lucas 22, a gente viu Jesus intercedendo, no 31, né? Eu roguei por você, eu intercedi por você. Olha em João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse o quê? Vou pescar. Mas Jesus tinha dito, Pedro, quando chamou, comissionou, de hoje em diante você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de almas. O que é isso? Jesus falou assim, o tempo de pescar para a morte acabou. Porque quando ele pescava o peixe, ele tira o peixe da vida e traz para a morte para ganhar dinheiro. Jesus diz, agora você é pescador de homens. O que você faz? Você pesca o homem da morte espiritual e traz para a vida, para ganhar a eternidade. Deus quer que aquilo que eu e você vamos gerar seja para ganhar para a eternidade. Só que o Pedro agora está voltando lá atrás. Quanto eu e você já voltamos a nos aproximar da velha criatura?
Seja verdadeiro. Com você, não é comigo não. O quanto você e eu estamos flertando com a nossa velha criatura. Quando nos convertemos, abominamos a mentira. Mas o tempo vai passando e chega alguém e vai dizer para você: não seja demasiadamente justo. Uma mentirinha de vez em quando, se ela for mentira branca. Quem falou que mentira tem cor? Se for mentira do bem, gente, esse negócio do bem me agonia. Mentirinha do bem. Ei, eu estou dando só um exemplo. Não, ver isso, ouvir aquilo não tem nada demais. E começa a se aproximar de volta daquilo que Jesus já tirou a gente. Quem entende o que eu estou dizendo? O Pedro diz: vou pescar. Por que Jesus, quando intercedeu exclusivamente pelo Pedro e falou: quando você tiver se arrependido, você fortalece seus irmãos? Por causa da sequência. Olha aí, Simão Pedro disse: vou pescar. Qual que é a resposta dos outros? Nós também? Jesus já sabe o poder de influência que Ele está delegando, derramando, colocando sobre mim e sobre você. Tem poder de influência, tem poder de influência sobre você. Não é por acaso que você veio para esse culto, tanta gente podia ter vindo e você veio. Jesus está confiando poder de influência a você. Salve vidas, ajude pessoas, testemunhe Cristo, alcance mais alguém, encoraje mais alguém. Nós também vamos. Tem gente que para armar uma festa, irmão, é sucesso. Eu era bom nisso antes de me converter. Minha avó falava assim: lá vai o cabeça. Ela falava brava, porque ela queria que eu ficasse em casa e eu estava sempre armando. Aí eu ligava para um, ligava para outro. Aquela época telefone fixo, aí ela ficava: ó o impulso. Ficava brava, minha avózinha. Aí o cabeça. Aí eu falava com um que ele não queria sair. Ela: aí ó, ninguém quer sair. E eu bravo, quieto, humilde, até eu conseguir. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente é humilde. Aí armava tudo. Ei, eu influenciei e organizei tanta coisa para bebedeira, bagunça, farra, coisa que não presta. Ei, irmão, agora eu tenho que fazer com excelência para Jesus. Ei, Deus conta com você para começar a organizar os grupos que vão vir para a igreja. Os grupos que vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Os grupos que vão para a tua casa. Daqui a pouco a gente vai começar os cultos nos lares. Os grupos que vão na tua casa ou no bairro perto onde você mora, que vão ouvir a palavra, que vão ser salvos, que vão ser libertos, que vão ter uma família, um casamento abençoado. Poder de influência para o reino. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda, porque a bênção de Deus que enriquece não traz dores. Sem a bênção não pega nada. Chega dessa vida escassa, chega, diga comigo, chega. Aí é interessante que o verso 4 vai dizer assim, ó: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu sempre bato nessa tecla. Sabe por quê? Porque quem voltou a fazer o que Deus não mandou fazer está tão envergonhado que não levanta a cabeça, não reconhece. Oi. Aí Jesus falou: tudo bem com vocês? Tudo. Nem olha. Chega de andar de cabeça baixa. Eu não estou falando sobre soberba, estou falando sobre levantar a cabeça. É do alto que vem teu socorro. Levante os seus olhos para o céu. Encare, reconheça, seja ensinável, seja humilde, mas avance em fé. Os discípulos não reconhecem Jesus. Jesus vem perguntar algo óbvio que não precisa nem ser Deus para reconhecer. Antes de eu ler, de eu continuar a leitura, só põe o tópico aí para eu poder passar. Olha aqui que Jesus sabia. Por que Jesus intercedeu por Pedro? Especificamente, Jesus sabia do poder de influência e liderança de Pedro. Jesus já sabe o que tem dentro de você e separou essa noite para te fortalecer. Dê crédito a quem conhece o seu futuro. Jesus. Dê mais crédito a quem conhece o seu futuro. Para de dar crédito a quem fala do seu passado. Eu sei quem é você. Esse aí não é o filho do José e da Maria. Esse aí, Jesus não ficou dando conversa para quem falava do passado. Jesus estava gastando tempo, investindo tempo com gente com quem ele estava construindo um futuro. Jesus continua investindo tempo com gente que quer construir um futuro de Deus aqui na terra. Essa é mais uma noite de construir. Amém? Para a gente finalizar, estamos na parte final agora, verso 5. Diz assim, ó: ele perguntou, lembra que Jesus veio e ninguém reconheceu. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm o quê? Peixe para comer? Não, responderam eles. Precisava ser Deus para saber que eles não tinham peixe? Não, sabe por quê? Como que você sabe que não? Porque quando eles chegam, eles descem do barco com a rede vazia, e o barco também está vazio. E mais, antes de encostar o barco na praia, quem fez uma pesca maravilhosa, volta calado no barco?
de cabeça baixa, envergonhado? Rapaz, o pessoal toma uma volta gritando, vibrando, é peixe pulando dentro do barco, é rindo, é dançando. E o povo de Israel é um povo festeiro, gente. Veja a cultura, é um povo festeiro. E eles estão voltando cabisbaixos. Ei, as pessoas estão vendo como que a gente encara os desafios, os nãos da vida. E estão vendo se a gente confia que Deus tem uma festa para a gente ou se acabou. Não acabou, você está aqui, Deus tem festa para mim e para você. Volta a olhar para Jesus. Jesus, faz pegar alguma coisa? Não. Não, simples assim, curto. Quando a gente pega, muita gente quer contar a história. Quando não pegou nada, a gente não quer nem prolongar o assunto. Não. Só que é interessante que Jesus chama eles de filhos. Jesus não fala, esse cara aí não me deu ouvido, ainda voltou a pescar. Os outros me largaram quando eu fui crucificado. Jesus chama de... Isso é incrível, põe o tópico aí. Presta atenção nisso aqui. Gente, isso aqui é extraordinário, isso aqui mexe muito comigo. Ainda bem que Jesus não desiste de nós. A gente erra, a gente se afasta, a gente pega e Jesus fala, filho, volta, eu vou te ensinar a pescar. Filho, volta, eu vou te ensinar a fazer certo. Filho, volta, eu vou te ensinar a ter um casamento bem sucedido. Filho, volta, eu vou ajudar você a cuidar da sua saúde. Filho, volta para mim, eu vou te ajudar a organizar a sua vida financeira, uma vida santa, não uma vida de infidelidade. Filho, volta, eu vou purificar as suas mãos, seus olhos. Volta, filho. Ele não chama de miserável, bandido, perturbado. Ele chama de filho. Ainda bem que Jesus não desiste de nós. Seja humilde, seja livre. Em Deus você tem o quê? Futuro. E aí eu termino com os versículos seguintes. Deixa eu pegar aqui o 11. Vamos pular lá para o 11. Ó, 11. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era quem? O Senhor. Então Jesus serviu. Lhe serviu o que Jesus serviu, gente? O que Jesus serviu? Verso 13, cadê? Eu estou vendo que vocês não estão respondendo, é que ficou para trás ali, né? Põe lá o 12 já direto comigo de novo. Vamos lá, 12. Venham comer. Disse quem? Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. O 13 diz. Então Jesus lhe serviu o quê? Pão e o peixe. 14. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Presta atenção, Jesus perguntou se eles tinham algo de comer, porque Jesus não tinha. Gente, Jesus já tinha preparado a ceia para eles. 11 homens. Se com 5 pães e 2 peixes Jesus alimentou 20 mil pessoas, Jesus tinha dificuldade de alimentar os 11 ali? Mas ele pede para eles voltarem ao mar, pescarem de novo para mostrar o poder dele. E fala, peguem os peixes grandes e coloquem aqui. Sabe por quê? O reino de Deus é um reino de cooperação, não de competição. Jesus não está ali para esfregar na cara, eu tenho, vocês não têm. Eu faço tudo, vocês não fazem nada. Jesus está ali para dizer, vão sob o meu comando que vocês vão conseguir. Vão sob o meu comando que vocês vão conseguir. É isso que Jesus está falando com a gente hoje. Vai sob o comando de Deus que você vai conseguir. E quando você conseguir, não esquece de vir oferecer a Jesus aquilo que Ele te deu. Fidelidade e infidelidade, honra e desonra a Deus tem a ver com reconhecer quem te deu a pesca. Gente fiel reconhece que o seu trabalho é a bênção de Deus. Reconhece que quem te deu a pesca foi Deus. Porque Jesus não diz, não preciso do peixe de vocês. Eu alimento multidões de dezenas de milhares com 5 pães e 2 peixes. Eu não preciso. Não, Jesus diz, coloque o peixe de vocês, o peixe grande aqui. Deus vai derramar, vai transbordar sobre nós. Mas Ele vai dizer, agora participa, seja uma bênção. Põe o último tópico para a gente orar, que o tempo já deu. Quem é livre dá o quê? Ouvidos. Recomeça, Pedro teve que dar ouvido, recomeçou. Amadurece, cresce e vence. Por quê? Porque Deus conhece seu futuro, quer ver você livre e quer te fazer vencer. Recomece, se apegue a Jesus, reconheça, cresça e desfrute do melhor de Deus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus.